Olá, Porto Velho, querida e amada capital de simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência, né? Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e a gente está aí mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que agregam valor. Eu espero que a sua família esteja bem, que essa praga de proporções bíblicas não tenha batido na sua porta. E realmente eu espero que você esteja bem com a sua família. Até porque a vida é o bem maior que Deus nos dá, aonde podemos viver essas experiências humanas tão interessantes como temos vivido no Brasil. Bom, sem mais delongas, né, a primeira coisa que eu quero evocar é aqui aí, né, essa proteção de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais saúde, paz, prosperidade, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bem, hoje eu tenho aqui comigo, que é um amigo que eu tenho, sociólogo, antropólogo. Cientista social. Quase um sociólogo. Né? Pode ser mais que isso, mas é também um pouco isso. O Wallace, como é que você está, meu querido? Não podemos, não, faz de conta. Encosta o bracinho aqui, vai. Aqui, pronto. Já ia de mãozinha, né? É o hábito. É o hábito, né? São coisas que vão estar mudando. Falar nisso, se quiser um alquinho aqui, ó, sabe que aqui nós tem álcool, ó. E álcool aqui é uma coisa importante. Toma aí, amigo, toma aí. Obrigado. Essa época aí do álcool gel, porque... É a época do álcool gel, mas eu tenho que falar para as pessoas, sabão e água é melhor do que álcool gel. Mas na falta destes, agora é o álcool. Não, é que acaba criando um mito aí, né? Essas coisas que a gente vê. Mitos, né? Mito no uso correto da palavra, né? Tem pessoas que usam a palavra de maneira equivocada. Na verdade, atualmente... Bom, desde a antiguidade... Constitui para mim a palavra mito. Em filosofia, nós costumamos dizer que mito... Aliás, vamos começar pelo senso comum. Muitas pessoas acreditam que o mito não é uma verdade, é uma mentira. E o mito, ele é nada mais, nada menos do que uma maneira de se explicar aquilo que não se conhece ou não se tem conhecimento científico. E você utiliza algumas figuras alegóricas para poder explicar determinadas coisas. Não é que o mito seja falso, ele é uma maneira de explicar aquilo que eu não conheço e não tenho um embasamento para explicar. Realmente, tem uns mitos aí que não tem explicação. Tem realmente. De fato. Bom, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar um pouco de tudo um pouco hoje aqui, tá bom, meu querido? Thaís, saúde, o nosso entrevistado. Wallace, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Realmente, tempos muito difíceis para nós aqui, brasileiros, e acho que Rondônia tem passado por um aprendizado penoso, difícil. E falar um pouquinho nesse contexto geral, no olhar de um sociólogo, é interessante. Acho que a gente vai aprender bastante aqui hoje. E cientista político. Cientista político. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá bom. Wallace, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a conversar. O nosso primeiro assunto hoje vai ser por que a sociedade brasileira como um todo tem essa necessidade. Olha só, eu vou preambular e vou chamar a vinheta. Tudo bem, talvez eu tenha sido criado com alguns ainda estigmas, assim, porque quando eu digo eu fui criado, porque eu vim da região sul do Brasil, de forte colonização alemã, europeia, né? Europeia. Né?
com alguns ranços, até mesmo de origem racista, não eu, né? Mas assim, na minha volta, no meu entorno existia, né? Racismo, existia, por exemplo, era corrente dos meus coleguinhas, fulano é de tal religião. Ixi, gente desclassificada. Né? Isso era na época, que eu já sou um cara de mais de 50 anos, né? Para o pessoal que era da Umbanda, pessoal que era da igreja evangélica, né? Tinha uma igrejinha lá perto do quadrangular, e os coleguinhas diziam, ixi, aí só vem o Zarigó. Entendo, né? Só vem o Zarigó, porque a Fina Flor se encontrava lá dentro da igreja católica e tudo mais. Mas a gente foi 50 anos, vamos olhar para trás, uns 40 anos, uma geração, as pessoas foram criadas, né, com grandes ranços, mas também não tratavam disso, mas toleravam melhor isso. Isso tolerava. Porque você não queria, na época, se misturar de outra raça, de outra crença, mas se misturasse tudo bem. Né? Mas não que, de uma maneira geral, assim, o povo tinha um olhar discriminatório, mas não tinha um olhar condenatório. Aí o tempo passa, o olhar discriminatório ele diminui, mas a discriminação ela cai, mas a segregação, assim, eu usei o termo agora há pouco, escapou ele, ela aumenta a diferença. Né? A pessoa te julga por tudo hoje, e você ou está de um lado ou está do outro. Eu queria entender esse fenômeno. Por que o Brasil, que é um país dócil, de certa forma é um país dócil, né? Porque a gente não tem, a gente nunca se envolveu em grandes guerras. Tivemos muitas guerras, mas no passado, distante, 150, 200 anos. Né? Mas nem contra a Segunda Guerra, que foi só uma força expedicionária. Né? Mas de repente esse país ele virou 8 ou 80. Ou você é branco ou você é preto. Seria branco ou colorado, né? Branco ou colorado? Branco e colorado, que é a terminologia aqui da América do Sul. Tanto que nos vários países da América do Sul tinha o partido branco e do colorado. E que não tinha nada a ver com a questão de vermelho ou de... Não, é que tem hoje, né? É monarquista. Como é que é o outro lá? Monarquista. Né? Então, o Rio Grande do Sul tinha os maragatos e os chimangos, né? Que são... Então, de repente, cara, tudo bem, sempre houve essa dicotomia, essa duplicidade de raciocínio, né? Mas só que agora não, agora eu tenho o meu e não aceito o teu. A gente virou uns monstrinhos, cara. E o que é pior, e geralmente os que têm tolerância, eles não se manifestam. Eles não se manifestam. E aí, o outro grita pelos dois. Mas isso aí a gente vai falar depois da nossa vinheta, tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Então, por quê? Por que estamos nos tornando inimigo do nosso próximo? No Brasil, né? No que Brasil. No mundo, vamos... é que no mundo sempre existiu, mas aqui não era assim. Não, aí é que tá. É essa ressalva que eu quero fazer. Em primeiro lugar, nós somos um país muito novo, né? 520 anos é praticamente nada, perto da cultura judaica, da cultura árabe, da cultura asiática. O mundo ocidental, de uma maneira geral, são 2000 anos que a gente tem aí. Então, quer dizer que nós temos aí 1/4 disso aí. E eu discordo de você,
Porque essa ideia da docilidade do brasileiro é uma ideia vendida que não é verdadeira. Se você não concordar comigo, eu vou te enfiar a mão. Hã? Se você não concordar comigo, eu vou te enfiar a mão. Na verdade, isso sempre houve. Seu comunista. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem o que é comunismo e o que é capitalismo, elas pensariam muito bem antes de falar, né? Mas essa docilidade que se diz do povo brasileiro jamais existiu. E quando você fala que nós tivemos poucas guerras aí, que basicamente foram no século XIX e historicamente no Segundo Império, né? No Segundo Império, você vai pegar, e aí eu vou pegar com a referência que você faz do Rio Grande do Sul, porque a Revolução Farroupilha foi a mais famosa de todas. Que durou mais de 10 anos. Mas nós temos Cabinada, Sabinada, Malês. Se você pegar a quantidade de revoltas que você teve aí, principalmente no século XIX, que é quando nós estamos constituídos quanto nação de fato, você vai ver que o povo brasileiro jamais se envolveu de fato. Quem faz essas revoltas, quem faz essa organização, na maioria das vezes, são as elites. Ou as elites se apropriam das revoltas populares e elas acabam não fazendo com que elas aconteçam de fato. Eu vou dar um triste exemplo aqui. Nós somos o único país, as pessoas, por favor, não me entendam mal. Quando eu falo triste exemplo, eu estou querendo falar na construção de determinadas coisas que as pessoas acham. A nossa independência, ela não foi uma independência conquistada com luta. Nós somos o único país da América Latina que não houve uma luta pela sua independência. Né? Não houve mesmo. Não houve. As elites brasileiras se organizaram e elas conseguiram fazer... mas poxa, elas conseguiram. Não, elas conseguiram organizar uma alteração do poder e que não houve luta entre portugueses e brasileiros pela independência, como houve luta na Argentina ou nos outros países da América do Sul com a Espanha pela independência. Né? E assim mesmo, se você pegar logo depois, que isso foi em 1822, se você pegar na República, acontece a mesma coisa, não houve republicanos contra monarquistas. Aliás, nós somos o país do golpe, já viu isso? Já parou para estudar na história? É verdade. Nós somos o país do golpe. E o povo, ele é igualzinho um tabuleiro de xadrez, o povo é só o peão num tabuleiro de xadrez. E o Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve Raízes do Brasil, né, da sociedade brasileira, ele explica muito bem essa questão da docilidade do brasileiro, que é falsa. Quando você falou da questão da religião, por exemplo, a discriminação, nós somos tradicionalmente por herança portuguesa, colonizados de maneira o quê? De ter uma religião única, que era a católica. Quando você tem a imigração, você vai tendo aí o quê? Você vai tendo outras religiões que vêm advindas do protestantismo europeu, né? E a discriminação sempre houve e sempre haverá. Discriminação, sim, continua. E quando você fala da tolerância, o que era? Na verdade, é que eram tempos diferentes e que nós não havia espaço para se debater essas diferenças. E muito foi se discriminado. Se você pegar Getúlio Vargas, né, na década de 30, ele vai fazer colocações e vai tratar de maneira equivocada, principalmente na Bahia. Basta ler Jorge Amado, se você ler Capitães de Areia, ou você ler a literatura de Jorge Amado, você vai ver o quanto as religiões afro-brasileiras são perseguidas desde sempre. Aliás, na religião nós temos um movimento chamado sincretismo.
O que é o sincretismo? O negro não tinha condição de ter a religião dele, né? Então, o que ele faz? Ele vai pegar os santos católicos, as imagens dos santos católicos, e associar cada imagem dessa a um orixá. Por exemplo, Santa Bárbara, ela é em Iansã. Então, o negro, para fugir do castigo do feitor, ele abaixava e orava, pedia para a imagem de Santa Bárbara, mas na verdade ele estava vendo aquela imagem como Iansã. Nossa Senhora dos Navegantes, que é tão famosa lá em Porto Alegre, né, que a gente tem tradicionalmente lá em Porto Alegre, a procissão, ela ia em Iemanjá. Então, você discrimina o negro sempre. Aliás, os negros escravos construíram as mais belas igrejas e catedrais do Brasil e não podiam entrar porque não tinham nem alma. Aqueles que foram convertidos. Inicialmente, na nossa colonização, índios, pela Igreja Católica, né? Índios e negros não tinham alma, eles só passam a ter alma depois. A mulher só passa a ter aula depois do Concílio de Trento. Né? Olha que absurdo que é isso. Então, são construções históricas que você vai vendo ao longo do tempo. E como os evangélicos, de uma certa maneira, eles eram discriminados, não só pela opção diferente deles, mas também por serem minorias. E aí toda minoria ela é discriminada. E a gente fala na questão da minoria numérica, quando na verdade determinadas minorias elas não são minorias. A Thaís pode falar depois. A mulher ela sofre desde que o mundo é mundo, porque nós temos uma estrutura patriarcal na sociedade, ela sofre arbitrariedades e violência, porque ela é mulher. E se você pegar os censos na maior parte das populações, os censos vão mostrar que existem mais mulheres do que homens. Na China, e não é só na China não, outros lugares, se você tinha uma filha mulher, era uma desonra. Em algumas tribos do Alasca os caras matavam. E aí você percebe os negros, tanto no Brasil quanto em outros locais. A população brasileira ela é composta mais de negros do que de brancos, ou chamados pardos pelo IBGE, né, que é mistura. Então, há 50 anos atrás, nós só não conversávamos, até porque essas pessoas, essas minorias estavam no processo de conquistas de direitos. Tá, mas no caso dos evangélicos, eles cresceram, se multiplicaram e viraram opressores em alguns casos? Mais ou menos. A questão dos evangélicos, por exemplo, está muito ligado à questão da Igreja Católica, ela não conseguir organizar e reconstruir, entender o momento que ela vivia no século XX, principalmente. Tá? Então, ela perdeu muitos adeptos por causa disso. Não querendo dizer que as religiões de vertente cristã protestante, elas conseguem fazer isso, mas elas fazem uma leitura da necessidade, principalmente econômica, que se você pegar os vários estudos, você vai ver aí que as igrejas protestantes, elas vão ofertar um tipo de coisa, um tipo de alento que a Igreja Católica ela deixa de lado.
e é principalmente a questão do alento financeiro, né? E aí, quando você encontra o Max Weber, pelo amor de Deus, não vou confundir Marx com Max Weber. O Max Weber, que é um sociólogo alemão do início do século XX, e que ele vai discutir sobre a ética protestante, na influência dela sobre o capitalismo. E quando ele está falando isso, ele vai observar que os protestantes, eles veem, por exemplo, o trabalho como um dom, né? E inicialmente, durante muito tempo, os católicos, eles viam o trabalho como castigo, né? Se você pegar lá no Gênesis, você vai ver que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele diz para Adão o seguinte: ganharás o pão com o suor do teu rosto. E para a mulher ele diz o seguinte: darás à luz com dor. E quando a criança vai nascer, a mulher entra naquilo que nós chamamos de trabalho de parto. Então, o nome, o significado da palavra trabalho, das mais diversas maneiras, porque o trabalho não tem só um significado, ele passa a ser associado a algo que é dolorido, algo que é ruim. E durante todo o período de 400 depois de Cristo a 1400, que é o período de maior dominação da Igreja Católica na Europa, o que você vai perceber nesse momento? Você vai perceber que o trabalho para o cristão católico, ele está sempre envolto em algo que é dolorido. Os judeus na Europa, eles foram muito perseguidos na Idade Média, e durante aliás, foram perseguidos quase todo o tempo, né? Uhum. Mas o que você percebe é que, por exemplo, a usura, que era o empréstimo de dinheiro a juros, era um dos pecados. E quem que fazia empréstimo de dinheiro a juros? Geralmente a comunidade. Não, geralmente não, era só os judeus. Porque os judeus, eles trazem do mundo, do Oriente Médio, o comércio em si. A Europa só vai conhecer o comércio, a dinâmica do comércio como nós conhecemos hoje, quando a Europa faz as primeiras cruzadas, no século X, no século XI. Quando os cruzados chegam na Europa, eles percebem uma dinâmica que eles nunca viram. O comércio da compra, venda, da barganha, né? Então, o trabalho, ele é valorizado por outras culturas que não têm uma cultura judaico-cristã. Então, você tem essa construção de uma maneira geral, né? Que não é que ela era menos discriminatória. A discriminação sempre existiu. O que acontece é que naquela época, por ser aquela época e aquele momento, naquele contexto histórico, você tolerava a discriminação, até porque você não tinha conhecimento. E esses grupos, eles não faziam o quê? Eles não tinham o espaço deles. Eu lembro que quando eu era criança, e aí a gente tem mais ou menos a mesma idade, se um marido pegasse a mulher traindo, ele a matasse, mas ele matava, e o advogado de defesa do marido, defesa da honra, ele usava como lavar a honra com sangue, legítima defesa da honra. E muitas vezes ele era absolvido, né? E é o que eu costumo dizer, a Maria da Penha, ela precisou apanhar muito, mais de uma vez, reincidir e ficar paraplégica para ter uma lei que garantisse a condição da mulher, que já estava garantida na Constituição, que é a lei da Maria da Penha, mas era só cumprir a lei, não precisava da lei Maria da Penha. O feminicídio, ele não precisava existir feminicídio. É como se você colocasse homens e mulheres como uma colocação diferente. Os negros hoje, os nossos negros não tiveram a construção histórica que os negros nos Estados Unidos. Quando nós falamos de direitos humanos,
E as pessoas usam o termo equivocadamente. O termo correto são direitos humanos e civis. Por quê? Na Guerra de Secessão Americana, no final do século XIX, os negros não ganharam, eles não lutaram pela liberdade. Eles estavam lutando por direitos civis. Direitos a quê? Direito a poder votar, direito a ser livres, direitos a poder casar negro com branca, que só na década de 60, em alguns estados ainda nem podia. E, aliás, se transformou em direitos humanos e civis pelo movimento negro da década de 60 nos Estados Unidos. Se alguém quiser, de uma maneira melhor, assista o filme Selma, que é a história da primeira negra a ir para uma escola de brancos no estado do sul dos Estados Unidos. Tá. Vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco só a gente conclui, que a ideia é só um panorama geral sobre isso mesmo, tá bom? Eu quero ouvir o comentário da Thaís no último bloco, né? Jogo rápido, é no lar, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Thaís, faça o apanhado dos comentários. Não, eu só gostaria de reforçar aqui, o Wallace retrata bem a causa das mulheres e no nosso estado é algo muito preocupante, Wallace, porque esse isolamento social trouxe um aumento significativo, né? Em 2018, em abril de 2018, nós tínhamos 482 casos de crimes contra a mulher. Nessa apuração dessa última semana, nós passamos em 2020, abril de 2020, para 871 casos de violência de crime, né, contra as mulheres. Tivemos um aumento de casos apurados, confirmados, de 20% no mês de abril. Janeiro sempre tem uma tendência na estatística de aumento, final do ano, começo do ano, festas, então também sempre apresenta um aumento. Mas em abril, durante essa época, nós tivemos 20% do aumento dos números dessa problemática. Então, realmente é algo que nos assusta quando a gente fala e discute muito a questão do sistema
patriarcal é algo que as mulheres, infelizmente, muitas ainda não entendem e às vezes acabam até fazendo uma comparação do sistema patriarcal, né? Ela não consegue se libertar do que realmente do que é a luta das mulheres nesse sentido. Então, precisamos ainda estudar mais, falarmos mais sobre o assunto e fica o apelo, né? Cuide da sua esposa, da sua namorada. A mulher não foi feita para apanhar, não foi feita para sofrer as violências. Ela foi feita para te ajudar, para te apoiar, né? Para fazer um mundo melhor, construir um mundo melhor com você. E assim concluo, agradecendo a sua presença e a vocês de casa. Até o próximo programa. Professor, concluindo. Bom, concluindo, até usando a colocação da Thaís, o que acontece é que essa é uma cultura que precisa terminar. Tanto que eu vou trazer um novo dado que eu acho que a Thaís já deve saber. A violência que a mulher sofre em casa, ela não é do marido, somente. Hoje nós temos um índice de filhos que estão repetindo aquilo que eles veem os pais fazerem. Então, quando nós falamos da cultura do ódio, que está sendo reforçada e arraigada nesse país, em todos os níveis, nós não podemos esquecer que as culturas são apreendidas, do mesmo jeito que você falou, Benito, contra as religiões, contra aqueles que são diferentes de mim. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce querendo o mal de ninguém. Todos nós aprendemos ou fazer o bem ou fazer o mal. E aí a obrigação de todos nós escolhemos o que nós vamos fazer, se o bem ou se o mal. Perfeito. Muito obrigado, tá, Wallace, pela aula que nos deu aqui hoje, tá? Fica bem, saúde e prosperidade para você e para a Joelise, tá bom? Para todos nós. Para todos nós. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.